Esta é a I24 News em inglês. Eu sou Natasha Kirchek, obrigada por nos acompanhar. Hoje é o 6º dia da guerra entre a República Islâmica do Irã, Israel e os Estados Unidos. E Israel diz que a campanha está longe de acabar. O exército israelense afirma que se prepara para mais 1 ou 2 semanas de operações, enquanto a Força Aérea mantém bombardeios massivos no território iraniano. As forças de defesa de Israel informam que caças já lançaram mais de 5.000 bombas desde o início da guerra, mirando lançadores de mísseis, sistemas de defesa aérea e pontos-chave do regime. Autoridades afirmam que milhares de soldados iranianos morreram nesses ataques. Bem, agora dizem que o Irã afirma ter lançado 500 mísseis balísticos e mais de 2.000 drones desde o início da guerra. O relatório aponta que 40% dos ataques iranianos miraram Israel e 60% atingiram bases americanas na região. Sabemos que os Emirados Árabes Unidos foram a principal nação do Golfo alvo desses ataques iranianos. Hoje, vimos milhões de israelenses correrem para abrigos antiaéreos no centro de Israel pela 6ª vez em um único dia. Autoridades do Ministério da Saúde israelense dizem que nas últimas 24 horas, cerca de 200 pessoas feridas foram levadas para hospitais. Apesar da redução nos ataques iranianos desde o início da guerra, as forças de defesa de Israel acham que logo isso deve se estabilizar, mas não esperam o fim total dos disparos de mísseis. Acredita-se que o grupo proxy do Irã, o Hezbollah, provavelmente será o responsável por aumentar seus ataques contra Israel. Nos últimos dias, 13 mísseis iranianos atingiram Israel. Com a redução dos ataques, o comando da Frente Interna flexibiliza suas diretrizes. Agora são permitidas reuniões de até 50 pessoas. Os locais de trabalho podem funcionar sob essas mesmas condições, mas as escolas continuam fechadas. A primeira-ministra de Israel falou recentemente. Vamos ouvir o que disse? No 6º dia da Operação Leão Rugindo, estou na base da Força Aérea no Sul com nossos pilotos, norte-americanos e equipes de solo dedicadas. A cooperação entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e as FDI, assim como entre as Forças Aéreas de Israel e dos Estados Unidos, é histórica. Seguimos atacando alvos do regime terrorista no Irã e elementos terroristas no Líbano. As conquistas são grandes, mas ainda há muito a fazer. Agradeço novamente ao presidente Trump pela cooperação entre nós, Israel e os Estados Unidos. Juntos, seguiremos e cumpriremos nossas missões, se Deus quiser. Saiu agora. O Conselho de Segurança Nacional de Israel emitiu alerta de viagem por preocupação concreta com terroristas tentando prejudicar israelenses no exterior. O Conselho de Segurança Nacional orienta judeus e israelenses a evitarem sinagogas e não viajarem aos Emirados Árabes Unidos. Essa é uma mensagem que está sendo passada para israelenses que estão no exterior, dizendo que houve várias tentativas neste momento de realizar ataques terroristas contra israelenses fora do país, todas as quais foram frustradas. Agora chamo nossa correspondente diplomática sênior, Owen Alterman, aqui no estúdio. Owen, entendi isso. Mais cedo hoje, houve alguns comentários feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao sucessor do líder supremo iraniano assassinado, Ali Khamenei. Fale para nós sobre isso. Em entrevista à Axios, Natasha, Trump afirmou querer participar da escolha do novo líder supremo do Irã. E ele basicamente quer procurar alguém que seja como Delcy, claro, Delcy Rodrigues, agora presidente da Venezuela. Alguém que surgiu dentro do regime, mas que seja do agrado dos Estados Unidos e que mantenha o regime no poder. Mas que guiou e alinhou o país para integrar uma aliança americana, em vez de outra, ou de uma aliança anti-americana. Trump também chamou Mushtar Bahrami, novamente, a pessoa que estamos vendo na nossa tela, que deve ser o próximo líder supremo do Irã. E o filho de, claro, o filho de Ali Khamenei. Chamou ele de peso leve, Natasha. É uma palavra interessante de se usar. Dá para imaginar muitas outras coisas. Donald Trump, ou quem queira chamar Mushtar Khamenei de extremista, como muitos dizem, é chamado de peso leve por Trump. Eu acho que há um motivo para isso, se você pensar bem, Natasha. Em sistemas autoritários fortes, eles não precisam passar as rédeas de pai para filho, porque têm instituições fortes e escolhem alguém com base no mérito. Considere o Partido Comunista Chinês. A liderança não é herdada de pai para filho. Porque eles procuram a melhor pessoa, claro, a melhor pessoa pelos critérios deles, para o que eles estão buscando, para o que favorece os interesses deles. É uma decisão por mérito, não por hereditariedade. Mas aqui escolhem alguém por hereditariedade. Provavelmente, Natasha.
Porque não têm escolha e querem evitar brigas, certo? Isso mostra que as instituições não são fortes, o que não surpreende diante do que acontece. Mas Donald Trump, ao chamá-lo de fraco, quer esfregar sal nessa ferida. E provocar ainda mais os iranianos, dizendo: vocês nem têm um regime forte para escolher o líder por mérito, nem a pessoa escolhida é realmente quem vocês querem. Aliás, estamos vendo agora relatos de que há outra onda de ataques israelenses contra alvos da Guarda Revolucionária em Teherã. Mais especificamente, quero me voltar para você agora, Ruth, sabe? Vimos relatos sobre o envio de recursos americanos a bases francesas no Oriente Médio, mas descobrimos que essas informações estão erradas. Os militares franceses dizem que não estão permitindo que os Estados Unidos usem bases francesas no Oriente Médio, mas aeronaves de apoio dos Estados Unidos podem usar uma base na França. Quais mensagens a Europa nos envia sobre o conflito atual? Sabemos que bases britânicas foram atacadas em Chipre. Mesmo com a OTAN derrubando um míssil balístico na Turquia, não demonstram interesse em se envolver. Como isso vai evoluir? Então, eu acho que a Europa esteve adormecida por muito tempo. E eu acho que alguns dos líderes de alguns países europeus, incluindo França e Reino Unido, estão numa espécie de bolha. Isso é, no que adaptar, muito problemático para seus cidadãos, porque o que eles têm feito é permitir que o extremismo infiltre-se em seus países e assuma o controle dos círculos de tomada de decisão. Isso já é muito direto e muito evidente. Isso não é algo insinuado ou nas entrelinhas, muito difícil de perceber. Basicamente, países que são extremamente importantes na esfera europeia, sendo dominados em termos de tomada de decisão, e a lógica dessa tomada de decisão está afetando, claro, a líder francesa, mas também outros líderes. O que posso te dizer? A República Islâmica do Irã é de facto um campo de atuação para a China e a Rússia enfraquecerem a hegemonia americana no cenário internacional. E isso é algo que os europeus, sem dúvida alguma, entendem. Há inteligência, há informações suficientes para compreender isso com bastante clareza. Não é preciso ser um gênio. E a escolha feita por Stalna e pelo presidente da França, e não só por eles, de apoiar um regime que, antes de tudo, está definitivamente em declínio, mas também é o campo de atuação da China e da Rússia. Rússia, estamos falando da Europa, para quem a Rússia é o maior inimigo. Isso não é um jogo do Oriente Médio. Não se trata de Israel. Trata-se da própria segurança deles. E aqui vemos que eles comprometem a segurança dos próprios cidadãos. E isso já indica o quanto eles estão nas mãos de outros tomadores de decisão. Vamos focar no que acontece no Irã. Em breve, voltamos com nossa correspondente e convidada no estúdio. O apagão constante da internet no Irã dificulta a confirmação dos relatos atuais. Grupos de direitos humanos dizem que mais de 1.100 pessoas morreram desde sábado. Com os moradores de Teherã fugindo para o interior ou se abrigando em casa, aterrorizados pelo bombardeio constante. Agora, em meio ao caos, os principais clérigos do Irã correm para escolher um sucessor ao líder supremo, morto em ataques dos Estados Unidos e de Israel. Mas Israel avisou que qualquer novo líder será um alvo inequívoco para a eliminação. E agora, juntando-se a nós, está Niak Gorbani, uma ativista iraniana baseada no Reino Unido. Então, você sabe, obviamente, estamos vendo esses relatos de mais de 1.100 mortes no Irã. É realmente difícil de entender, por causa do apagão, o que os iranianos estão realmente vivenciando no país. Das pessoas com quem você falou, há medo real de serem alvo dos Estados Unidos? Ataques israelenses ou a crença é de que, na verdade, é o regime que está sendo alvo? Olá, obrigado por me receber. Na verdade, o povo iraniano tinha vivenciado uma experiência de 12 dias de guerra entre o Irã, a República Islâmica e Israel. Eles sabiam muito bem e eles confiam nas forças de defesa de Israel, porque elas miram apenas na República Islâmica e nas bases da Guarda Revolucionária, não em civis. É por isso que os feriados iranianos
Você pode ver claramente, eles simplesmente vão, sabe, para a varanda e começam a filmar. E, sabe, na verdade, torcendo a cada rebatida. As forças de defesa de Israel e o exército dos Estados Unidos atingindo bases da Guarda Revolucionária Islâmica e da República Islâmica. Eu vejo e estamos testemunhando. Na verdade, o povo iraniano realmente confia nos exércitos, no exército dos Estados Unidos e no exército australiano. Mas, na verdade, os iranianos estão esperando. Você sabe, há muitas notícias falsas saindo sobre os curdos, sobre os separatistas, sobre muitos, você sabe, diferentes grupos. Mas o povo iraniano está esperando pelo líder ocidental, incluindo Bibi e o presidente Trump. Conversar com a nossa única esperança, que é Abraham, e fazer com que o povo iraniano confie, faça o povo iraniano se sentir seguro. Eles serão, depois da República Islâmica, eles serão, você sabe, o próximo governo que vai, você sabe, liderar o Irã. Muito bem. Certo? Então é sobre isso que eu queria falar com você. Agora estamos vendo Trump dizer que quer estar envolvido na escolha do sucessor do líder supremo Ali Khamenei, que, claro, foi assassinado no sábado. Nesses ataques, ele diz que não tem certeza sobre Reza Pahlavi, que é um chá que muitos iranianos da diáspora dizem apoiar. E também estamos ouvindo medo entre aqueles que apoiam o chá. Sobre o envolvimento curdo na luta contra as forças do IRGC, qual é a sua opinião sobre isso? E você acha que o iraniano médio apoia as milícias curdas em derrubar essas forças do regime? Na verdade, eles não conseguem fazer isso, sabe? As milícias curdas, quando não conseguem fazer essas coisas, vão acabar fazendo. Antes, na verdade, do ataque do exército, sabe, os Estados Unidos, e destruir o ataque, eles já estão armados, como você sabe, mas não estão, sabe? Se você estiver voltando, às milícias curdas e coisas assim, vai ser mais caos. E é a região, o Oriente Médio, isso vai continuar, sabe? Problema lá. É por isso que é importante apoiar, sabe, o príncipe herdeiro que está em todo o país, para todos no Irã. Na verdade, 6 dias atrás, quando o Levante aconteceu, as revoluções, a Revolução do Leão e Sam aconteceram, eles estão gritando o nome dele e eles estão, sabe, pedindo para, sabe, que ele volte ao Irã. Eles cantam dizendo: esta é a batalha final e Pahlavi vai voltar. Essa é uma decisão iraniana. Eles já tomaram uma decisão e confiam nele, sabe? Isso não é, como disse o presidente Trump, isso não é algo que o presidente Trump escolheu. Isso pertence ao povo iraniano e eles é que têm que escolher. E eles já fizeram isso, já fizeram e escolheram Pahlavi para a transição e para liderar a revolução. Também. Certo, tudo bem. Bom, gostaria de agradecer a você, Niaka, por se juntar a nós e compartilhar sua opinião sobre isso. Agora vamos focar na fronteira norte de Israel, que está se intensificando. As forças de defesa de Israel afirmam que ataques de foguetes e drones do Hezbollah vindos do Líbano aumentaram muito nos últimos dias, apesar da redução nos mísseis balísticos iranianos lançados contra Israel. Desde o início do conflito, moradores do norte de Israel passaram noites em abrigos antiaéreos e salas seguras. E nós temos visto, claro, novos alarmes soando no norte de Israel ao longo do dia, à medida que mais projéteis são lançados em território israelense. As forças de Israel avançaram rapidamente no sul do Líbano, bloqueando várias áreas de lançamento de foguetes de curto alcance do Hezbollah, ao sul do rio Litani. Vale lembrar que o Hezbollah lançou mísseis e drones contra Israel pela primeira vez em mais de um ano na segunda-feira. Após os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, isso levou Israel a responder com ataques a alvos do Hezbollah no sul do Líbano e em Beirute. Agora passo para nossa correspondente no norte de Israel, Balir Sladin. Balira, estou ouvindo. Houve novas ordens de evacuação das forças de defesa de Israel no sul do Líbano. O que você pode nos contar sobre isso?
Sim, antes de falarmos das ordens de evacuação, vamos comentar sobre os sinais que estavam em Metula recentemente. Parece que um drone foi lançado em direção àquela cidade situada bem na fronteira. Pelo que estamos recebendo, o drone caiu em uma área aberta e ninguém ficou ferido por causa disso. Essa é também a mesma situação com os outros ataques que o Hezbollah realizou ao longo do dia. Mas não vimos nenhum dano causado, apenas a um local agrícola que ficava bem na fronteira e felizmente ninguém ficou ferido por causa disso também. Agora, sobre as ordens de evacuação, há pouco tempo, o porta-voz das FDI emitiu uma ordem de evacuação para vários... Na verdade, 3 vilarejos e cidades na região de El Bicar, que é um reduto do Hezbollah na parte leste do Líbano. Estamos falando sobre Dur, Sebritau e Majdalun, os 3 vilarejos ali, e as FDI estão dizendo que por causa da atividade do Hezbollah, eles são obrigados a evacuá-los. Isso segue, é claro, a ordem de evacuação no subúrbio sul de Beirute e em El Baía. E, claro, há cerca de 300 mil pessoas que supostamente devem ser evacuadas. Também do sul do Líbano, isso significa que centenas de milhares de pessoas agora estão deslocadas no país devido aos ataques do Hezbollah contra Israel. E estamos vendo agora cada vez mais envolvimento dos franceses, na verdade dos franceses. O presidente Emmanuel Macron falou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e recentemente com o presidente Trump. E hoje ele conversou com a liderança libanesa e acabou de postar, na verdade, no X, sua posição. Ele está dizendo que está trabalhando com o governo libanês para pressionar o Hezbollah e alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Ele está dizendo mais uma vez que o Hezbollah deve ser desarmado e que o conflito deve ser resolvido. Ele está dizendo que o povo libanês, é claro, tem direito de viver com dignidade e liberdade no Oriente Médio, assim como todo mundo. É isso que o presidente Macron está dizendo. Então estamos vendo cada vez mais envolvimento nesse conflito. Mas é claro que o Hezbollah, que acabou de começar isso, provavelmente não vai ouvir esses grupos. Obrigado por estar conosco, Balir, nessas últimas atualizações. Tenho certeza que te veremos mais tarde com nossa cobertura. Agora, voltamos ao Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou oficialmente que a Casa Branca apoia as milícias curdas contra a República Islâmica do Irã. Durante uma ligação à Reuters, o líder americano afirmou: "Acho ótimo se eles quiserem fazer isso." Isso ocorre após relatos de que os Estados Unidos deram ampla cobertura aérea e outros apoios a grupos curdos iranianos de oposição, esperando que seus ataques à Guarda Revolucionária incentivem iranianos comuns a se revoltarem contra a República Islâmica. O Irã afirma que já realizou ataques com mísseis contra grupos de oposição curdos baseados do outro lado da fronteira, no norte do Iraque, acusando-os de se prepararem para lançar ataques em território iraniano. Autoridades curdas afirmam que parte de suas forças já segue para a fronteira e pode se preparar para enfrentar as forças de segurança do Irã. Acredita-se que diversas facções curdas iranianas, como o Partido da Liberdade do Kurdistão e o Partido Democrático do Kurdistão iraniano, reúnam milhares de combatentes experientes. Muitos já enfrentaram o ISIS. E agora quem se junta a nós é Gino Victoria Doab. Ela é cientista política especializada em relações internacionais. Agora, o presidente Trump diz que seria maravilhoso se as milícias curdas se levantassem contra o regime iraniano. E há relatos de que os Estados Unidos podem até fornecer cobertura aérea. Na sua opinião, o apoio americano seria suficiente para as milícias curdas derrotarem as forças do regime? Qual é a capacidade militar dessas facções curdas? Bem, você sabe, nós conhecemos as forças curdas de diferentes áreas onde eles têm lutado. Junto com os Estados Unidos e os países ocidentais, então sabemos que eles são realmente capazes de lutar e obter um bom resultado do objetivo que se pretende alcançar. Então, isso não é da minha preocupação. Minha preocupação é se vamos tratá-los como fizemos com as forças no norte da Síria, em Rojava. Esta é a principal questão para o povo curdo no Irã. Se os curdos atacarem as forças de segurança do Irã e isso causar agitação, isso pode realmente levar a uma mudança de regime em Teherã? Você acha que isso só geraria conflitos entre movimentos separatistas no Irã?
Essa conversa sobre o separatismo, acho que devemos ser muito cuidadosos com esse tipo de discussão. Primeiramente, nenhum desses partidos está, em primeiro lugar, pedindo um Kurdistão independente. Isso é tudo retórica do regime e de iranianos monarquistas, que têm medo de que os curdos possam realmente conseguir algum tipo de Estado federal dentro do país iraniano, dentro da integridade territorial do Irã. Esse é o motivo pelo qual fomos executados por esses rótulos, separatistas, terroristas, milícias, e devemos parar de chamá-los assim, especialmente os jornalistas, de reproduzirem isso. Essas palavras são desumanizadoras. Porque essas pessoas, essas forças curdas, estão realmente arriscando suas vidas para libertar o Irã e o povo iraniano como um todo. Mas, respondendo à sua pergunta, se eles podem ou não derrubar o regime, depende de se os Estados Unidos e Israel vão apoiá-los até o fim ou se vão abandoná-los. Essa operação parece que eles estão limpando todas as regiões e cidades curdas no Irã das forças da Guarda Revolucionária. E esse é o fato de que eles estão mirando nessas delegacias de polícia específicas, inteligência, escritórios da Guarda Revolucionária, bases militares da Guarda Revolucionária. Isso indica que eles estão tentando limpar o caminho e a rota para as forças curdas entrarem, mas as forças curdas ainda não entraram. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas antes de todas essas conversas, também precisamos começar com uma conversa. Qual é a garantia para as forças curdas, o povo curdo e a oposição curda? Certo? Bem, sabe, gostaria de agradecer muito por estar conosco. Muito interessante ouvir sua opinião, Gino. É importante notar que isso está realmente saindo agora, e quero passar para nossos painelistas no estúdio. Agora, segundo relatos, o exército de Israel está trabalhando para abrir caminho para que as forças curdas assumam posições no noroeste do Irã, a fim de influenciar ainda mais a autoridade do Irã. Essa é uma ação que, claro, está levantando muitos alertas na Turquia e no Iraque. É importante saber que a Turquia enfrenta muitas dificuldades com a luta dos curdos pela autonomia. Pode dizer isso, quero voltar aos convidados no estúdio. O que eu não consegui perguntar para Juno foi, sabe, quais garantias os curdos essencialmente gostariam dos Estados Unidos, dado o fato de que basicamente vimos o abandono das forças SDF, mais especificamente na Síria, após anos dos curdos lutando contra o ISIS em nome do mundo ocidental. Neste ponto, só podemos supor que os curdos gostariam de poder usar isso, de certa forma, para buscar autonomia. Mas isso, no final das contas, vai contra o que deseja o iraniano médio? Essa é a pergunta-chave, Natasha. Tenho certeza de que você terá muitas oportunidades de perguntar isso para iranianos e ativistas iranianos. Exatamente essa questão, porque é a pergunta principal. Olha, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e podemos dizer isso com ainda mais confiança sobre Donald Trump, dada a entrevista dele dessa noite, estão avançando a todo vapor em 3 frentes paralelas. Uma delas é a frente da Venezuela, certo? Donald Trump afirmou hoje que deseja participar da escolha do próximo líder supremo e quer um iraniano, Dulce Rodrigues. Essa é uma frente. A segunda é a Revolução Colorida, preparando o povo iraniano para sair às ruas e tomar o controle, como disseram ambos os líderes. Essa é a segunda e terceira frente que discutimos ontem. A ideia das milícias étnicas começa com os curdos, mas Natasha talvez não termine com eles. A ideia é avançar rapidamente para lançar tudo contra o regime iraniano, usando todas as ferramentas para enfraquecê-lo e derrubá-lo. Mas é claro, existem contradições entre as correntes, como você disse. E isso, no final das contas, vai tornar muito mais difícil negociar essa coalizão e mantê-la unida. Do ponto de vista de Israel, o país e sua sociedade mantêm ótimas relações com os curdos nesses países, laços que existem há décadas. Em vários protestos da diáspora iraniana, vê-se bandeiras de Israel erguidas. Quantos protestos? Pessoas que não são israelenses ou judias estão levantando bandeiras de Israel? Nós temos um interesse real neste país em ver essa questão sendo de alguma forma negociada, mantendo a coalizão unida e conseguindo avançar em todas as frentes. Mas vai ser muito complicado.
Ruth, quero sua opinião. Temos 1 minuto e meio antes do intervalo. O Irã é um país enorme, com muitos recursos, 90 milhões de pessoas. É uma questão muito difícil e desafiadora. Vai ser um grande desafio para qualquer força que assuma o controle. Unir esse lugar tão difícil e torná-lo sustentável, viável, bom para o seu povo. Porque existem as minorias, não são só os curdos, são também os azeris, Baluches. e assim por diante. E isso precisa ser tratado porque é uma grande questão para a estabilidade. Israel não quer ver um Irã instável no país. Tem todo o interesse em torná-lo o mais estável possível. Não é uma tarefa fácil. Sim, bom, quero dizer, acho que todos estamos esperando para ver o que esse envolvimento israelense vai significar, no fim das contas, para as milícias curdas e para o enfrentamento das forças iranianas. Mas é claro, a questão será como o restante do povo comum do Irã vai decidir também se levantar e se juntar a essa luta. Vamos para um rápido intervalo comercial. Owen, sei que você tem muito a dizer, mas continuamos depois do intervalo. Fique com a gente. Este é o I24 News em inglês. Eu sou Natasha Kirchak. Até já! Onde quer que você esteja. Acesse programas, reportagens, debates e análises de especialistas a qualquer hora, em qualquer lugar, pelo celular. Todo o conteúdo do site da I24 News, os artigos mais recentes, entrevistas exclusivas, VOD e transmissões ao vivo agora estão a um toque de distância no aplicativo da I24 News. Então, o que você está esperando? Baixe o aplicativo da I24 News hoje mesmo. Voltamos na I24 News em inglês. Sou Natasha Kirchak, obrigada por nos acompanhar. Enquanto a guerra com o Irã entra em seu 6º dia, uma grande batalha política também está acontecendo em Washington, D.C. sobre quem de fato tem autoridade para conduzir esta guerra. O Senado dos Estados Unidos acabou de rejeitar uma resolução que teria limitado a capacidade do presidente Donald Trump de continuar ataques militares ao Irã sem aprovação explícita do Congresso. A medida bipartidária, que foi apresentada pelo senador democrata Tim Kaine e pelo senador republicano Rand Paul, exigiria que o governo retirasse as forças dos Estados Unidos das hostilidades, a menos que os legisladores autorizassem formalmente a campanha. Mas, com os republicanos tendo maioria no Senado, a resolução foi rejeitada exatamente por essa margem, dando ao presidente respaldo político para continuar a operação militar ao lado de Israel. Agora, juntando-se a nós dos Estados Unidos, está nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Você está aí no Departamento de Estado dos Estados Unidos, sabe? Essa resolução era bipartidária, mas mesmo assim foi rejeitada, 53-47. O que essa votação revela sobre o apoio do presidente Trump no Congresso para a guerra? Quero dizer, de fato foi bipartidária. Mas lembre-se, bipartidário hoje em dia significa que você só precisa de um da esquerda e um da direita. Isso não significa que tenha amplo apoio dos dois lados do Congresso. Essa resolução estava fadada ao fracasso desde o início, pois os republicanos podem perder alguns votos no Senado. O que realmente seria revelador era quantos votos eles iriam perder. E, além disso,
o que iríamos ouvir no plenário do Senado. Em relação a possíveis críticas em relação aos prazos dados por senadores republicanos críticos para talvez mudarem seu voto ou reconsiderarem mais adiante. No fim, Rand Paul, único patrocinador do GLP, foi o único a mudar de posição. E do outro lado, John Fetterman, que costuma ter relação difícil com democratas, mudou para o lado republicano. No fim, o 53-47. O que isso significa na prática? Significa o quê? É exatamente a mesma coisa que significava 24 horas atrás. Trump tem o apoio dos republicanos neste momento. Agora, esse é o ponto-chave. Com a guerra se prolongando, possíveis aumentos no preço do petróleo e queda nos estoques de munição começam a impactar, especialmente com a proximidade das eleições de meio de mandato. Outro teste está chegando, também na Câmara. Vamos ver se o sentimento lá é parecido. Sim, é uma resolução bipartidária sobre poderes de guerra. Mas, de novo, quantos republicanos os democratas realmente atraem? Mais uma vez, será outro sinal revelador de quanto apoio neste momento o presidente tem para esse conflito. Certo? Gostaria de dizer que neste momento há alertas no norte de Israel e outro ataque de míssil balístico vindo da República Islâmica do Irã. Enquanto falamos, após um alerta antecipado há alguns minutos, também vimos outros alertas bem na fronteira com o Líbano. Pode-se supor que provavelmente são projéteis vindos do Hezbollah. Mas, claro, isso é o mais recente em relação ao fogo contínuo que temos visto vindo do Irã. É importante notar que o Irã não tem atacado apenas Israel. Ele continua a atacar 8 diferentes estados árabes do Golfo. Desculpe. Com ataques de drones e mísseis, o exército iraniano diz que acabou de lançar um ataque de drone contra uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait. Isso acontece apenas um dia depois que uma menina de 11 anos foi morta por estilhaços no país. E mais cedo hoje, 6 estrangeiros ficaram feridos por destroços de um drone iraniano interceptado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados, por sua vez, dizem que o Irã lançou 131 drones contra o país hoje, além de 7 mísseis balísticos, um dos quais atingiu o interior do país. E agora gostaria de chamar nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osron, que está conosco de Tel Aviv. Ariel, até agora não houve nenhuma ação militar por parte de nenhum desses estados do Golfo. Oficialmente, claro, houve relatos de que o Catar atacou, que talvez a Arábia Saudita estivesse planejando um ataque militar, mas até agora só ouvimos palavras duras. Isso vai mudar? Natasha, antes de discutirmos os planos desses estados do Golfo, em resposta, quero te dar uma visão rápida sobre a extensão desses ataques iranianos em apenas 4 países do Golfo. Estamos falando de mais de 2.100 mísseis balísticos e drones lançados contra apenas 4 países, a grande maioria contra os Emirados Árabes Unidos e depois Kuwait, Bahrein e Catar. Nessa ordem, 75% deles são drones e o restante são mísseis balísticos. Agora, temos que dizer que esses países estão muito bem abastecidos com interceptadores. Então, uma parte significativa, mais de 90% até 95% desses drones e mísseis balísticos foram interceptados. Mas você sabe, nenhum arsenal de interceptadores é infinito e, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, esses estoques de interceptadores vão se esgotar. E é aí que talvez vejamos uma mudança no tom por parte desses países. Agora, esses países enfrentam dificuldades. Pelo que eu entendo, em muitos desses países, o sentimento é que eles definitivamente querem retaliar diretamente contra o Irã por esses ataques. Mas, no fim das contas, não querem parecer que estão lutando ao lado de Israel. E isso os coloca em um dilema que basicamente faz com que a questão da imagem pública se sobreponha às considerações de segurança nacional. E eu também entendi isso. Até mesmo mensagens foram enviadas a Washington pedindo que Israel se afaste desta guerra, para que esses países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, possam se envolver e retaliar. Mas até que isso aconteça, eles parecem relutantes em fazê-lo. Agora, como mencionei, isso pode mudar à medida que seus estoques de interceptores se esgotam ou ficam próximos do esgotamento.
Mas essa é a situação atual no momento em relação aos países do Golfo. Quero dizer, é realmente fascinante ver como isso está se desenrolando, sabe? Existe a possibilidade de vermos essas nações árabes do Golfo se aproximando do Estado de Israel como resultado dessa crise compartilhada, com o Irã atacando tão fortemente. Então veja, obviamente vai haver muita coisa, vai haver uma nova realidade. Quando essa guerra acabar, esses países vão precisar reabastecer seus estoques de interceptores. E Israel é um líder global nesse campo. Então eu não ficaria surpreso se países além dos Emirados Árabes Unidos, que de acordo com vários relatos já haviam adquirido sistemas israelenses antes dessa guerra, isso pode aproximá-los ainda mais. Na verdade, o Irã neste momento está atacando toda a região e deixando muitos desses países perplexos, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que são um dos principais parceiros comerciais do Irã. Não tenho tanta certeza de que isso vai continuar assim depois desta guerra, mas ainda estamos no meio disso. E até agora não vimos pelo menos nenhum movimento público aproximando esses países de Israel. Mas, novamente, eu não ficaria surpreso se isso estivesse acontecendo nos bastidores. Existe uma coordenação militar entre esses países e discussões sobre como lidar com essa ameaça contínua e talvez até aumentar a cooperação de Israel com esses países. Essa foi nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osran, de Tel Aviv. Obrigada pelas informações. Agora vou aos convidados no estúdio. Estamos com o nosso correspondente sênior de assuntos diplomáticos, Owen Alterman, e também com a ex-parlamentar israelense Ruth Wasserman Lande. Isso é interessante, acabou de sair agora. A França, aparentemente, está enviando veículos blindados para o Líbano. Essa informação acabou de ser divulgada por Macron. Ele basicamente está pedindo ao primeiro-ministro de Israel para não estender a guerra ao Líbano. Essa é uma mensagem, mesmo que, claro, nós já saibamos disso. O Hezbollah iniciou os ataques com mísseis e drones contra Israel na segunda-feira, afirmando ser vingança pela morte de Khamenei. O que você acha? Isso ocorre enquanto a maioria das lideranças europeias basicamente se abstém de se envolver nesses ataques ao Irã, mesmo com bases britânicas sendo alvo. Natasha de Akron, não somos o público-alvo. Ele não está dizendo isso porque quer impressionar você ou a mim, por mais que a gente te ame, Ruth. Também não é para te impressionar. Claro, essa é uma mensagem direcionada. Ele é político, sobretudo para seu público doméstico, talvez outros europeus e principalmente libaneses. Os franceses sempre olharam para suas ex-colônias, especialmente na África, no oeste e norte da África e no Oriente Médio, como prioridade em sua política externa. Ter influência lá e no Líbano é importante para os franceses. Ele tem interesse comum com Israel e adoraria ver o Hezbollah desaparecer. Não me entenda mal, mas em termos de pedir para Israel se conter no Líbano, ele sabe muito bem que isso não vai acontecer. Após 7 de outubro, este país está totalmente decidido a defender seus interesses no Líbano. Macron não tenta nos impedir de fato, pois sabe que não é realista, mas quer mostrar aos libaneses e ao seu público que está agindo no Líbano e que a França está engajada. Certo? Claro, você sabe, o governo libanês tem dito que agora vai proibir membros da Guarda Revolucionária Iraniana, vai proibir o Hezbollah de ter acesso a armas. Agora existe um visto que foi implementado para iranianos que querem visitar o país. Muitas declarações fortes. A questão é se essas medidas podem mesmo ser implementadas, não é, Ruth? Então acho que há dois caminhos que a liderança libanesa pode seguir neste momento. Porque eles veem o enfraquecimento significativo da República Islâmica do Irã e, portanto, seu impacto óbvio sobre o Hezbollah e a população xiita. Dentro do Líbano, eles têm mais poder, mais força para finalmente tomar medidas reais a fim de proteger seu próprio país desse sequestro básico da população libanesa. Esse é o primeiro ponto e isso é uma possibilidade. E eu espero que essa seja realmente a rota que a liderança irá tomar. Claro, com o apoio dos americanos, com o apoio dos israelenses, porque Israel não tem nenhuma reivindicação de guerra ou qualquer tipo de agressão contra o Líbano. O único problema que Israel tem é o fato de que milícias como o Hezbollah e outras estavam basicamente operando a partir do Líbano contra civis israelenses.
E continuo fazendo isso enquanto falamos. Na verdade, o Hamas também estava operando livremente a partir do Líbano e isso é algo que não pode continuar. É desprezível e é um ato de guerra, então isso é algo que Israel apoiaria. No entanto, precisamos verificar se esses líderes realmente querem dizer o que dizem. Eles tiveram a chance de fazer isso por anos. Sim, agora as circunstâncias mudaram porque o Irã foi enfraquecido e será ainda mais enfraquecido. Mas precisamos verificar se isso realmente vai acontecer e, se sim, Ahlan Musa. Nós recebemos com satisfação a possibilidade de estender a mão em paz ao Líbano, desde que não haja milícias com o objetivo de destruir Israel e seus cidadãos. Certo, bem, vamos mudar para um assunto, digamos, um pouco mais leve. Boas notícias. Voos trouxeram israelenses de volta ao país após ficarem presos no exterior durante a guerra com o Irã. Apesar dos mísseis iranianos manterem israelenses em abrigos, o Ministério dos Transportes acredita que os voos de saída voltarão até o fim de semana. Nossa correspondente Emily Francis traz mais informações sobre isso. Por volta das 14h desta tarde, sirenes acionadas por um míssil iraniano se aproximando soaram quando este voo da LL estava a poucos instantes de pousar, forçando a piloto a subir novamente. Mais cedo hoje, 2 voos de repatriação de Atenas e Roma trouxeram israelenses presos de volta ao país. O voo foi perfeito. Não existe nada como Israel no mundo. Fomos para passar o fim de semana e ficamos uma semana. O voo foi ótimo. Que alegria voltar para casa. Ontem, a ministra dos Transportes de Israel, Mary Ragav, anunciou que o espaço aéreo seria reaberto inicialmente para voos de retorno de até 100 mil israelenses que ficaram presos no exterior. Preciso dizer que os pilotos e toda a equipe foram sempre muito atenciosos. E embora os voos de saída ainda estejam suspensos, o governo anunciou hoje que começará a liberar os voos de saída a partir de domingo. Enquanto isso, dezenas de turistas embarcaram em ônibus em Jerusalém, alguns antes de estarem prontos para sair de Israel. Nós íamos vir há muito tempo, mas aí aconteceu a Covid. Tentamos vir 3 vezes em 6 anos. Finalmente chegamos à Terra Prometida. Bom dia, obrigada por visitar Israel novamente. Espero que nos encontremos aqui em tempos de comércio e paz. O Ministério do Turismo de Israel está organizando a saída de turistas e trabalhadores estrangeiros pela fronteira de Taba para o Egito. Mas há um lado positivo, porque nós deveríamos ir para Mar Morto. No dia em que a guerra estourou, a guerra começou. Então agora vamos poder vê-lo, pelo menos no caminho para Taba. Viemos para Israel e a guerra começou. E tentamos sair. E Israel foi gentil o suficiente para providenciar este ônibus para nós irmos para o Egito. Chamo agora nossa correspondente Joana Brown, ao vivo de Tel Aviv. Obviamente, você sabe, vimos uma mudança nas restrições pelo Comando da Frente Interna. Explique para nós o que sabemos sobre os impactos de mísseis vistos hoje em Israel. Já faz alguns dias desde que houve um grande impacto de míssil em Israel, por 2 motivos. Primeiro, a falta de mísseis iranianos. Porque as forças de defesa de Israel destruíram muitos lançamentos e, segundo relatos, eles já esgotaram boa parte do estoque. Mas também pelo facto de que, mesmo normalmente, é muito difícil passar pelo sistema de defesa aérea de Israel. Apenas cerca de 3% conseguem. E especialmente hoje em dia, com esses lançamentos ocasionais, simples ou talvez duplos, não há tanta pressão sobre os sistemas de defesa para tentar derrubá-los. Mas Magad Vidam, o Serviço de Emergência de Israel, divulgou números durante esta guerra sobre a quantidade de pessoas que eles têm atendido. No total, foram 491 pessoas que precisaram de ajuda deles. E, incrivelmente, a maioria dos ok. A porta-voz das FDI está falando. Preciso te interromper, Joe. Das FDI, que são bem diferentes. E uma cooperação próxima com o nosso aliado. Com objetivos que nós dissemos desde o início, nós temos.
Alvos em 3 objetivos sobre amanhã, sobre o regime de terror iraniano e sobre Ali Khamenei, com o objetivo de destruir o Estado de Israel e implementar um programa. Para isso, conduzimos 2.500 ataques. 6.000, isso é o quê e munição. Destruímos 80% dos sistemas de defesa deles e temos quase todo o separador aéreo nos céus do Irã. E nós temos inteligência e estamos atirando em mísseis balísticos para que eles não ataquem o Estado de Israel. E já destruímos mais de 60% dos lançadores de mísseis. A conquista mais importante é tentar proteger a retaguarda e salvar vidas. Vamos continuar a operação agora. Você enfatiza. Cada foguete representa potencialmente uma ameaça crítica. Temos superioridade aérea para enfrentar os mísseis. E agora, estamos passando para a próxima fase da operação, quando aumentaremos os ataques ao regime, aos alvos e a um alvo militar. Agora temos outras operações surpresa. Vamos perseguir nossos inimigos e vamos encontrá-los, capturá-los. Estamos trabalhando com os americanos e com o Estado-Maior Conjunto, com o general Dan Kane e o chefe da CELCOM, almirante Brad Cooper. Estamos lutando com interesses comuns, lado a lado. E é uma ação sincronizada. Estamos tirando do regime suas capacidades militares e encontrando seus pontos fracos. E vou mostrar a vocês essa cooperação histórica com o almirante Cooper, os Estados Unidos e as FDI, os braços militares mais fortes do mundo, enfrentando o Irã terrorista. Quero expressar meu grande apreço através do Estados de Segurança PEN. E estendemos nossas condolências aos soldados americanos que caíram em batalha. Eles eliminam os perigos da região e do mundo. Isso representou uma ameaça para Israel, para os estados da região e para todo o mundo. Com essa ação, o Irã alcançou um novo patamar. Se não tivéssemos agido, o Irã teria entrado na zona de imunidade. Também estamos agindo no norte. Hezbollah cometeu um erro estratégico contra os interesses dos cidadãos do Líbano ao decidir entrar na luta. Está pagando caro por isso. Estamos lutando e atacando com força em todo o Líbano. Ouça, as FDI lançaram uma operação inicial, assumindo pontos-chave no sul do Líbano na noite passada. E nós eliminamos o chefe do departamento de artilharia do Hezbollah, que atingiu muitos israelenses e comandou. Durante a Operação Hardova, em janeiro de 2025. Para carregar Juha Kalangel e o primeiro cantor, Dor Haim Nini Zichram Mibracha. Eles citaram os soldados mortos na operação. Continuaremos agindo para defender a segurança dos moradores do norte, para eliminar essa ameaça. E não vamos desistir do objetivo de tirar as armas do Ramspal. Cidadãos de Israel, vocês entendem a força da ideia. E saudamos nossos soldados e comandantes. Sou grato a vocês. Vocês vencem na frente interna, então as FDI vencem na linha de frente. E nós saudamos vocês e suas famílias pelo sucesso da operação. Quero expressar meus pêsames às famílias dos assassinados e desejar rápida recuperação aos feridos. Esta é uma operação histórica para garantir nosso futuro para sempre, por gerações, e nós vamos lutar por isso. Lutaremos com determinação e força para garantir a promessa de Israel, a vitória de Israel. Certo, isso acontece justamente quando estamos vendo alertas vermelhos na linha de confronto na fronteira de Israel com o Líbano.
Parece que houve outra infiltração de drone na área de Manara. E agora vamos passar para a nossa próxima convidada. Os chanceleres da Turquia e Irã conversaram por telefone após a Turquia afirmar que um míssil balístico iraniano cruzou o espaço aéreo do Iraque e Síria e foi interceptado sobre o leste do Mediterrâneo. Destroços caíram na província de Hatay, na Turquia, mas não houve registro de vítimas. Teherã insiste que nunca mirou a Turquia e diz atacar apenas instalações dos Estados Unidos e de Israel ligadas à campanha contra o Irã. Mesmo assim, Erdogan afirma que Ankara não deixa nada ao acaso para proteger fronteiras e espaço aéreo. O ministro das Relações Exteriores alertou Teherã contra novas ações que possam intensificar o conflito, que já dura 6 dias. Agora está conosco o Dr. Hayekan Cohen Yanarokak. Ele é especialista em Turquia no Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv. A Turquia afirma que interceptou o míssil no Mediterrâneo, mas o Irã nega ter disparado contra o território turco. O que você acha? Bem, é claro, eu verifiquei a localização exata da interceptação. É o distrito de Dirtiel, na província de Tikati, que fica muito perto da base aérea de Injulik, dos Estados Unidos, localizada na província de Adana. Obviamente foi lançado contra a base aérea dos Estados Unidos, dentro da Turquia, no sudeste da Turquia. E, felizmente, aqui estamos vendo que o CENTCOM, a OTAN, conseguiu interceptar esse míssil antes que atingisse seu alvo. Mas o que estou vendo, a declaração do Ministério da Defesa da Turquia, é muito interessante. Eles estão dizendo que o interceptador foi encontrado em território turco, o que está abrindo caminho, mais ou menos, para que eles possam se livrar disso. Já que o míssil em si não atingiu o território turco, como se apenas tivesse sido direcionado ao território turco, então, pelo que eu entendi, a administração turca não está buscando nenhum tipo de confronto, mesmo que as declarações deles sejam muito beligerantes, dizendo que tem capacidade de responder e tudo mais. Mas, resumindo, eu realmente não acho que a Turquia vá retaliar, porque a Turquia não quer ver a queda do regime dos ayatollahs no Irã. Isso contraria os interesses deles. Eles estão muito preocupados que esse regime seja substituído por outro governo que seria pró-Israel. E, nesse caso, Israel poderá alocar seus recursos em outro lugar. Também gostaria de lembrar que a Turquia, após o dia 7 de outubro, declarou o Estado de Israel como sua ameaça número 1 à segurança. Então, eles não querem ver nenhum tipo de existência israelense no novo Irã. Além disso, a Turquia está muito preocupada com um novo fluxo de refugiados. Como lembramos, durante a última guerra civil síria, a Turquia sofreu mais ou menos com cerca de 4 milhões de sírios encontrando refúgio dentro da Turquia. Então eles não estão interessados em ver esses refugiados, esses potenciais refugiados também no Irã. E só mais uma frase, e então podemos passar para a próxima pergunta, se você quiser, sobre o destino dos curdos no Irã. Obviamente, no caso de uma mudança de regime, ou até mesmo de uma desintegração do Irã, a autonomia dos curdos ou seus ganhos políticos podem ser maximizados. Isso também é algo muito perturbador. Ankara, obrigado por participar. Infelizmente, precisamos ir para o intervalo comercial. Encerramos esta transmissão, mas voltamos ao vivo às 22 horas. Também estaremos no ar neste fim de semana. Na sexta e no sábado, das 18 às 19 h, das 20 às 21 h e das 22 à meia-noite, horário de Israel. Sou Natasha Kirchak, este é o I24 News, obrigada por nos acompanhar.